entrou uma crise absurda na CBF por conta do jogo de ontem contra, né, Flamengo e Bahia. O Flamengo venceu por 3-0, Bahia, por causa daquele pênalti, né? Tem até uma foto aqui que tem muita, né, a maioria das pessoas categoricamente afirmam que essa bola não pegou no braço, pegou no peito e não foi pênalti. E tem poucas pessoas que dizem que foi pênalti, sim. Então, assim, pode-se dizer que divide opiniões ainda. É muito polêmico o lance mesmo, muito difícil, apesar de não parecer, mas eu achei um lance muito difícil. E por causa disso, a repercussão que teve, né, Rafa, de presidente de clube, né, presidente do Bahia, como é que fala? A imprensa, né, a veemência que tudo isso, que a proporção que tomou esse lance, gerou uma crise na CBF que já não era das melhores, né? O Leonardo Gaciba, que era até então o chefe da comissão de arbitragem da CBF, foi desligado do cargo após um longo período de crise, várias reclamações, várias reclamações, e finalmente o Leonardo Gaciba caiu por conta, né, do jogo de ontem, Flamengo e Bahia. E aí, por conta disso, gerou, né, essa demissão do Leonardo Gaciba do cargo de chefe de comissão de arbitragem da CBF. E aí eu quero que você comente esse assunto, Rafa, de uma maneira bem ampla. Por quê? Eu quero saber a sua opinião sobre o que muda com a queda do Gaciba, o absurdo, e aí eu acho, né, minha opinião, o absurdo, o anúncio absurdo de botar o senhor Alício Pena Júnior? Alício Pena Júnior para ser o substituto até o final do ano do cargo de chefe, né, de comissão de arbitragem da CBF, Rafa. E eu quero saber de você, obviamente, se o que aconteceu ontem de fato merecia ser a cereja desse bolo da crise da CBF. Bom, o Alício, cara, você deve até conhecer melhor que eu, né? Porque ele é um juiz mineiro, né? Eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Você perguntou o que vai mudar com a saída do Leonardo Gaciba, não é isso? Da comissão de arbitragem. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta. Eu acho que a pergunta deveria ser: vai mudar alguma coisa com a saída do Gaciba? Eu te respondo, não. Isso aí, cara. Porque vai mudar os padrões de arbitragem? Haverá mais transparência em relação a como se toma a decisão? Vai mudar a forma como os juízes são preparados? Vai mudar a forma como os juízes são escalados? Vai se conseguir, finalmente, depois de tantos anos, criar uma padronização para que os árbitros apitem os lances da mesma forma, utilizem os mesmos critérios? Não. Então, o que me parece que aconteceu? Acho, sim, que houve uma reação totalmente desproporcional ao que aconteceu no jogo Flamengo e Bahia. Eu vi erros de arbitragem escandalosos esse ano que não tiveram a mesma repercussão, inclusive contrários ao Flamengo. Eu quero entrar depois no lance do pênalti, porque esse pênalti está sendo colocado como se fosse uma garfada, uma coisa absurda, e não foi isso que aconteceu. Mas o que eu acho que vai mudar? Nada, mas eu acho que serve para aliviar um pouco a pressão que estava acontecendo sobre a arbitragem, sobretudo depois do que aconteceu no jogo Flamengo e Bahia. Eu acho que você tira o foco. Eu acho que a CBF avisa para as pessoas assim, de maneira mentirosa: a gente está fazendo alguma coisa para melhorar. A CBF não está de braços cruzados, não. A CBF está trabalhando incansável e continuamente para melhorar a arbitragem. Tira o Gaciba aí e bota o Alício. Além disso, acho que não vai acontecer absolutamente nada. Eu cheguei a ver, o pessoal está falando muito, até de um comentário da Renata Ruel, que é da ESPN. ESPN, todo mundo sabe, virou um show de horrores, você ligar aquilo ali, e ela afirmou categoricamente que tratou-se do maior erro de arbitragem do campeonato. É uma falta de parâmetro, é um tipo de hipérbole que você faz para gerar clique, para gerar sensacionalismo, que é um negócio que está botando o jornalismo esportivo na lama.
Nós vimos vários erros aí, cara. A agressão do Renato Kaiser em cima do Léo Pereira, que não foi punida com vermelho. Quer dizer, um erro numa interpretação de uma bola que bate no ombro ou no bíceps é mais grave que você não punir uma agressão. Acho que o pessoal exagerou muito. Acho que se criou um clima que eu não vi ser criado, por exemplo, no impedimento do Gabigol contra a Chape. Foi dado um impedimento nitidamente impossível de acontecer. As regras do jogo foram negadas naquele momento, o jogador não pode estar impedido no seu próprio campo. Além disso, havia um jogador dando condição, e além disso foi ignorado o protocolo do VAR, que em lances que geram dúvida, o Bandeira tem que deixar o jogo prosseguir e depois ele dá um impedimento, de acordo com a convicção dela. Os bandeiras daquele jogo da Chape realmente não eram bons, nem a Brígida, nem o que estava do outro lado. Quem marcou esse impedimento foi a Brígida. Então ela pode ter tido essa impressão errada, até porque na transmissão a gente até viu, eles estavam sempre longe da linha do último jogador, eles sempre tinham uma visão inclinada, um negócio perigoso, assim, um convite para o desastre, que foi o que aconteceu. Então, foi um erro no impedimento em relação à posição do jogador no campo de defesa, um erro do impedimento em relação à posição do zagueiro que dava condição, e um erro em relação ao desrespeito ao protocolo. E aí o juiz... Né? A falta de consciência da regra. Sim. E aí o juiz, que poderia corrigir o erro, sustenta o erro e impede a atuação do VAR, que inclusive, nesse jogo da Chape, que seria muito importante ver se iniciou algum procedimento de checagem, o áudio não foi liberado. Exatamente, porque não teve entrada do VAR. Cara, isso só funciona argumentativamente. O VAR está ali para corrigir erros. Toda vez que o VAR não corrige o erro, ele também está agindo. Ele não chamar o juiz, de certa forma, ele está chancelando aquela decisão. Ou pelo menos o VAR não enxergou ali um erro. O VAR trabalhou no jogo. Senão não tem nem que pagar aqueles juízes que foram lá trabalhar. Não paga. Se o VAR só funciona quando você chama o juiz, negativo. Durante o jogo há várias checagens. Por isso que eles narram o jogo e a galera não sabia, né? Hoje, quando saiu o áudio, a galera... Por que esses caras ficam narrando? Porque quando você fica narrando o jogo, te força a prestar atenção em 100% do jogo, porque se tiver um lance ali que o árbitro, por exemplo, não se deu muito conta, mas o cara do VAR ele é obrigado a chamar atenção disso. Então, eles ficam nessa de lance, bola na área, cabeçada. Eles vão dando uma narrativa do jogo, porque qualquer dúvida, o comentário opa, lance duvidoso, possível toque de mão, e aí, automaticamente, a outra câmerazinha, o outro computador já pega esse lance, busca esse lance e já começa a fazer o recorte do replay. Exatamente. No lance do Flamengo e Bahia, saiu o áudio. Antes do juiz de campo marcar pênalti, o Elmo, que é o árbitro assistente de vídeo, ele fala possível mão. Antes do juiz marcar. Ou seja, as checagens, elas estão acontecendo o tempo todo como tem que ser. Então, a gente tem que saber o que aconteceu naquele jogo. Nem que o VAR tenha falado, possível posição legal. Juiz parou o lance, encerra a checagem, começa o próximo. Aí a gente poderia saber. E não é só o lance do impedimento, não. E o pênalti no Gabigol, que o goleiro estica a mão para impedir a passagem do Gabigol. Pênalti claríssimo. Houve checagem? Nada. E aí os árbitros assistentes entenderam, não, a posição natural do goleiro, o Gabigol valorizou ou não houve força suficiente para derrubar o jogador. Seria importante a gente ouvir isso. Mas aí o que aconteceu foi isso também. Então, a imprensa reverberando reclamações de diretores do Bahia, fazendo reclamações próprias, de uma maneira como não aconteceu quando os erros foram favoráveis ao Flamengo. Na transmissão ao vivo, o próprio Bahia se manifestou de uma forma muito forte no Twitter, chegou a ameaçar não retornar
para o campo de jogo. Acho que reações desproporcionais. Agora vamos falar do lance rapidinho, cara. Tem gente achando que a bola bate só no peito e vai para frente. Certo. Nesse caso, você não tem a parte objetiva da infração, que seria o toque na mão. Direto na mão. O árbitro assistente de vídeo, ele não acha isso. Ele acha que é um caso de bola rebatida. A bola bate no peito e rebate no bíceps. Essa é a visão do árbitro de vídeo. Quem ouviu o áudio aí sabe. Ele chama o Elmo por causa disso, o Vinícius por causa disso, e ele fala muito o seguinte: não é o braço esquerdo, é o braço direito. Por que ele fala isso? Porque o braço esquerdo do zagueiro está realmente muito erguido. Mas o direito também está. Um está reto e o outro está 90 graus. A mão dele está mais ou menos na altura da cabeça, talvez um pouquinho mais para cima. Como é a regra da bola na mão hoje? Bola na mão, mão na bola, depender. Quem pegar o manual de arbitragem aí da FIFA vai ver que se utiliza muito o termo movimentação antinatural. Você tem a mão na bola deliberada, que é quando o jogador leva as mãos até a bola, mas normalmente não é o que acontece. E aí o que o Vinícius fala? Ele fala assim: houve uma ação de bloqueio. E aí, Arthur, há controvérsias sobre a bola rebatida anular a infração com a mão. Tem até um infográfico explicando bem isso no Globo Esporte. Quem procurar aí vai achar. Se o jogador coloca suas mãos de forma antinatural, mesmo a bola rebatida é infração, porque o jogador não tem direito de ampliar a sua área corporal para evitar um arremate, para evitar um passe. Essa foi a interpretação do juiz de ontem. Se você olhar o jogador do Bahia, ele age como um goleiro de handebol ontem. Igual o cara falou no comentário aí. Ele está com os dois braços abertos. Ele assume o risco que a bola bata no braço dele. E para mim, Rafael, posso estar errado, a bola bate no peito e em seguida bate no braço que está aberto de forma não natural. Por isso o juiz fala o seguinte, o Elmo fala o seguinte, o Elmo, o árbitro de vídeo, ele fala o seguinte: olha, bateu no peito e depois no bíceps. O árbitro de vídeo também viu um toque de mão. E aí o Vinícius Gonçalves, que é o árbitro de campo, ele fala assim: concordo, mas houve ação de bloqueio. É exatamente isso. O juiz entendeu que aquele braço direito, que para mim, eu acho que bateu, mas eu não sou capaz de afirmar com certeza, mas eu acho que ela rebate no bíceps, estava posicionado de uma forma antinatural. Eu acho o jogador foi que ele confirmou na hora, você viu, o cara estava convicto. Tem muita gente achando um absurdo, o juiz olhou, pelo contrário, cara, pelo contrário. E aí, às vezes, a arbitragem quer se blindar. O Gaciba mesmo não queria que liberasse diálogo do árbitro de vídeo. Ele queria editar. Editar é fraude. Aí é melhor nem liberar. Aí deixa lá na caixa preta. Porque editar você passa a estar sujeito a todo tipo de fraude, todo tipo de manipulação. Aí não. Exato. Se vamos ser transparentes, vamos fazer um negócio direito. Uhum. Mas o juiz matou a pau nessa aí e ele provou também que era um lance interpretativo. Sim. Ele provou que era, porque ele precisou verificar se a posição do braço do cara era natural. Não era. O jogador não pode ter um ato de defesa na área com os braços abertos se ele não é o goleiro. Lógico, você pode entender que o jogador pulando, ele fez um movimento de braço para impulsionar o corpo. Eu acho que não. Mas então a gente está pegando um baita lance interpretativo,
tá? Cujo ponto central da regra da mão na bola, quem quiser pegar o manual de arbitragem da CBF vai ver, é um movimento, se ele é natural ou se ele é antinatural. Se é um movimento natural do corpo, por exemplo, você corre movimentando os braços, esse é um movimento natural. Ninguém corre com os braços colados ao corpo. Até por isso, os jogadores que têm mania de bloquear colocando as duas mãos para trás, eles não são obrigados a fazer isso. Porque ninguém corre nem joga com as duas mãos para trás. Mas eles fazem para evitar a dupla pra interpretação. Evitar. É uma precaução, mas não é uma obrigação. Porque se a sua mão estiver em posição natural e ela bater, não é pênalti. Ou não é falta. Mas cabe ao árbitro interpretar o lance. Mas cabe ao árbitro. E é por isso que o VAR tinha que ter chamado, Arthur. Isso. A questão não é objetiva dessa forma. Exatamente. A não ser que você ache que ela só bateu no peito e foi para frente. Aí beleza. Agora, para quem acha, como árbitro de vídeo do jogo, que ela bate no peito e rebate no bíceps, você precisa sim chamar o juiz para que o juiz, que é soberano ali, interprete a naturalidade daquele movimento. Então, porra, é um baita lance difícil, tá? Tá todo mundo dando chilique aí, tirando calça pela cabeça, comentarista de arbitragem. Cara, é um lance dificílimo e depois da explicação do juiz de campo, Vinícius Gonçalves, eu acho que ficou até mais fácil entender por que é um lance tão polêmico e por que independente da posição de cada um, ele não deveria ter gerado tanta revolta como gerou.